Meu nome é Sarah Coleman, e há algo profundamente pessoal e transformador que preciso compartilhar com vocês, uma experiência que mudou para sempre minha percepção do que é possível. Para ser honesta, encontrar as palavras certas para transmitir a magnitude desta história tem sido um desafio enorme. Mas é muito importante para mim guardá-la para mim por mais tempo. Em 3 de abril de 2023, encontrei algo que redefiniu completamente minha compreensão da vida e da morte. Por 12 minutos, fiquei clinicamente morta, sem batimentos cardíacos, sem respiração. Naqueles 12 minutos, não simplesmente desapareci no esquecimento, como seria de se esperar. Em vez disso, fui transportada para um lugar tão real, tão profundo, que ainda estou lutando para processá-lo completamente. O que experimentei não foi apenas para mim, foi uma mensagem destinada a todos nós, uma verdade que transcende o tempo e o espaço. Deixe-me dar um contexto. Trabalhei como enfermeira de pronto-socorro por mais de 10 anos. Meu mundo sempre foi baseado na ciência, no mundo dos fatos e evidências concretas. Testemunhei a humanidade em seus momentos mais desesperadores e também vi a notável resiliência que tantas pessoas demonstram diante da adversidade. Se você tivesse me dito há um ano que eu estaria aqui hoje, compartilhando uma história sobre morrer e retornar com uma mensagem do próprio Jesus, eu teria pensado que você estava completamente louco. Mas a vida, como se vê, tem uma maneira estranha de virar tudo o que achamos que sabemos de cabeça para baixo. Aquela manhã começou como qualquer outra. Depois de uma noite agitada após o jogo de futebol do meu filho, minha mente correu com 1000 pequenos pensamentos e preocupações. Decidi correr para clarear a cabeça. O bairro estava calmo, envolto em uma quietude silenciosa antes do amanhecer. Uma leve neblina pairava no ar, e o ar fresco da manhã parecia fresco e refrescante. Quando olhei para o meu relógio, percebi que eram 5h12. Tudo parecia tão normal, tão rotineiro. E então, em um instante, tudo mudou. Não me lembro do momento exato do impacto, mas depois descobri que um motorista distraído, alguém olhando para o celular, me atingiu enquanto eu atravessava a rua. Em um momento, eu estava vivo e bem. No outro, tudo ficou escuro. Ou assim pensei. O que eu esperava naquele momento era escuridão, um silêncio sem fim e a finalidade de um fim. Mas não foi isso que encontrei. Em vez disso, me vi em um lugar tão extraordinário, tão além da descrição, que as palavras não conseguem capturá-lo completamente. A primeira coisa que notei foi a luz. Não era como a luz do sol, nem nenhuma luz artificial com a qual estamos familiarizados. Era pura, quente e viva. Não apenas iluminava meus arredores, ela me enchia de uma profunda e indescritível sensação de paz. E quando digo paz, quero dizer ausência absoluta de medo, dor ou ansiedade. Todo o fardo, toda a preocupação que já pesava sobre mim simplesmente se dissipou. Parecia que eu finalmente tinha voltado para casa. Enquanto eu estava ali, tentando entender o que estava acontecendo, vi cores, tons vibrantes e radiantes, diferentes de tudo que eu já tinha visto antes. Até o ar parecia vibrar com energia, uma sinfonia de sons que ressoava profundamente dentro de mim. Este é apenas o começo do que experimentei, e acredito que é uma mensagem que deve ser compartilhada, uma mensagem que contém uma verdade maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. A música ao meu redor era diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Não vinha de uma única direção, ela me cercava, me envolvendo de todos os lados. Não era como nenhuma melodia ou ritmo que eu já tivesse ouvido antes. Era como se a alegria e o amor tivessem se transformado em som, uma sinfonia que ressoava profundamente dentro da minha alma. O som era puro, vibrante e infinito, preenchendo cada centímetro deste novo lugar com uma sensação avassaladora de beleza e calor. Então, de dentro dessa luz e música, alguém deu um passo à frente. Era meu pai.
Ele havia falecido quando eu era apenas um adolescente, mas lá estava ele, parado diante de mim como se estivesse no auge de sua vida. Sua aparência era radiante, cheia de vida e energia. Ele parecia exatamente como eu me lembrava dele, mas havia algo etéreo, algo quase sobrenatural nele. Um brilho suave e celestial o cercava, e sua presença exalava uma pureza que não consigo expressar em palavras. Sara, ele disse, sua voz cheia de um amor e calor avassaladores que eu podia sentir profundamente dentro de mim. Você não precisa ter medo. Ele está esperando por você. Antes que eu pudesse responder ou perguntar o que ele queria dizer, ele estendeu a mão e tocou gentilmente minha mão. No instante em que seus dedos fizeram contato, uma onda de conexão passou por mim. Foi como se cada pergunta, cada dúvida que eu já tive fosse respondida naquele toque, sem uma única palavra sendo dita. Foi um momento profundo, um que foi avassalador e reconfortante ao mesmo tempo. Há algo que você precisa ver, ele disse, sua voz firme e calma. De repente, a luz ao meu redor se intensificou, ficando mais brilhante e mais focada até se tornar quase ofuscante. Então, diante de mim, estava Jesus. Gostaria de encontrar as palavras para descrevê-lo, mas mesmo agora, a tarefa parece impossível. Ele não era como nenhuma imagem ou representação que eu já tivesse visto em uma pintura ou livro. Sua presença era humana e divina, uma harmonia perfeita de compaixão, sabedoria e um poder que desafiava a descrição. Seus olhos continham tudo, cada tristeza, cada alegria, cada lição e cada promessa de amor. Naqueles olhos, senti como se ele não visse apenas quem eu era naquele momento, mas quem eu tinha sido ao longo da minha vida e quem eu estava destinado a me tornar. Sem pensar, caí de joelhos. Não foi por medo, mas porque estar em sua presença era tão profundamente humilhante, tão inspirador, que não pude deixar de me curvar diante dele. Ele estendeu a mão e colocou a mão no meu ombro. Sara, ele disse, sua voz era um tom gentil, mas autoritário, que carregava o peso da eternidade. Há algo que você deve ver. Ele continuou, algo que meu povo precisa saber antes que eu volte. E então, ele me mostrou 4 visões, 4 eventos, cada um mais extraordinário e preocupante que o anterior. O primeiro evento ele chamou de grande distração. Nessa visão, vi pessoas em todo o mundo absorvidas por seus dispositivos, telefones, telas e tecnologia. Famílias se sentavam juntas, mas não havia conversas, o silêncio entre elas era ensurdecedor. Amigos estavam mais preocupados com curtidas nas redes sociais do que com a conexão verdadeira. Até mesmo os crentes mais devotos estavam presos no barulho do mundo, distraídos do que realmente importava. É assim que o inimigo trabalha, Jesus explicou, sua voz carregada de tristeza. Ele os mantém distraídos, focados em coisas sem sentido e cegos para o que é realmente importante. O que testemunhei em seguida foi apenas o começo da mensagem que ele queria que eu compartilhasse, uma mensagem que não pode ser ignorada. As pessoas ficaram tão consumidas pelo temporário que se esqueceram do eterno. Diga ao meu povo para acordar, ele pediu. Diga a eles para refocar seus corações e mentes em mim. O segundo evento foi o grande engano. Nessa visão, o mundo foi cativado por sinais e maravilhas deslumbrantes. Lindas luzes dançavam no céu, e seres de extraordinária beleza e carisma se dirigiam à humanidade. Suas palavras falavam de paz, unidade e iluminação, mas havia um tom sinistro em sua mensagem. Suas promessas estavam cheias de mentiras, e até mesmo os crentes mais fortes estavam sendo atraídos por seu charme. Estes não são de mim, Jesus alertou com autoridade. Eles misturarão a verdade com a mentira para levar muitos ao erro. Diga ao meu povo para permanecer enraizado na minha palavra, pois é o único fundamento que não pode ser abalado. O terceiro evento que Jesus me revelou foi o grande despertar, e ele encheu meu coração de esperança. Vi ondas de luz varrendo o mundo,
enquanto as pessoas se voltavam para Deus de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Famílias se reuniam, seus corações unidos em oração. Comunidades ganhavam vida com adoração e arrependimento, e a atmosfera estava carregada com a presença inegável de Deus. Milagres estavam acontecendo em todos os lugares, curas, libertações e vidas transformadas em um instante. O mundo parecia estar à beira de algo extraordinário. Mas esse despertar teve um grande custo. Os crentes, que antes pensavam que podiam adorar em paz, foram ridicularizados, atacados e até mortos por sua fé. Apesar disso, sua alegria era inabalável, uma força inquebrável que parecia surgir das profundezas de seus espíritos. Meu espírito se moverá poderosamente nestes dias, disse Jesus, sua voz cheia de esperança e uma compreensão sombria. Mas o custo de me seguir será grande. Diga a eles para permanecerem firmes, pois a recompensa é eterna. Suas palavras foram um lembrete da força necessária para suportar as provações, mas também da glória que aguardava aqueles que permaneceram fiéis. O quarto e último evento foi o grande retorno. De repente, o céu se abriu, e lá estava ele, Jesus, vindo em toda a sua glória com legiões de anjos ao seu lado. O mundo inteiro parou. O próprio tempo pareceu parar enquanto cada joelho se dobrava e cada língua confessava que Jesus é o Senhor. Para alguns, foi um ato de admiração e adoração, enquanto para outros, foi um momento de puro terror. Foi o momento mais lindo e poderoso que já testemunhei, um que encheu minha alma de reverência e admiração avassaladora. Isto é o que espera, disse Jesus, sua voz rica em majestade e compaixão. Diga a eles que estou chegando em breve. Diga a eles para estarem prontos, pois ninguém sabe o dia ou a hora. Suas palavras ecoaram através do próprio tecido do meu ser, carregando o peso da própria eternidade. Quando a visão começou a desaparecer, permaneci ajoelhado diante de Jesus, dominado pela magnitude do que acabará de ver. Seu olhar nunca vacilou, como se ele pudesse ver através do tempo, diretamente em minha alma. Suas palavras deixaram uma marca indelével em meu coração, como se tivessem sido gravadas em meu próprio espírito. Sara, ele disse, sua voz cheia de compaixão, o mundo está entrando em um tempo diferente de tudo que já conheceu. Você viu o que está por vir, mas lembre-se disto, eu estou sempre com você, e eu estou sempre com meu povo. Meu amor é imutável, e minhas promessas são inquebráveis. Mesmo em meio a provações e caos, aqueles que confiam em mim encontrarão paz além da compreensão. Ele fez uma pausa, e a luz ao redor dele pareceu ficar ainda mais quente, como se sua própria presença pudesse banir todo o medo e dúvida que já me atormentaram. Haverá dias de dúvida, até mesmo para você, ele continuou. Mas saiba disto, eu escolhi você para esta mensagem, não porque você é perfeita, mas porque você está disposta. Confie na minha força, não na sua, e lembre-se que esta mensagem não é sua para carregar sozinha. Meu espírito irá guiá-la e lhe dará as palavras quando chegar a hora. Antes que eu pudesse falar, ele colocou sua mão sobre meu coração. No momento em que sua mão fez contato, uma onda de amor inundou meu corpo, tão profunda e avassaladora que lágrimas escorreram pelo meu rosto. Diga ao meu povo que vejo suas lutas, seus medos e seus fracassos, ele disse suavemente. Não estou distante de sua dor. Eu sou o Deus que cura, que restaura, que faz todas as coisas novas. Eles nunca estão sozinhos. Estou sempre com eles. Quando sua mão se levantou, o brilho da luz começou a mudar, sinalizando que a experiência estava chegando ao fim. Agora, Sara, ele disse, sua voz cheia de urgência gentil. É hora de você voltar. Seu trabalho não acabou. Diga a eles que estou chegando em breve. Em um instante, tudo mudou. As cores vibrantes, a paz avassaladora, tudo pareceu desmoronar para dentro como se estivesse sendo puxado por um pequeno orifício de luz.
E então, eu senti um choque, um puxão e uma onda de sensação enquanto eu era puxado de volta para o meu corpo. A primeira coisa que notei foi a dor. Meu peito queimava, como se um fogo tivesse sido reacendido dentro de mim. Meus pulmões ofegavam por ar, puxando desesperadamente como se eu nunca tivesse respirado antes. Quando finalmente abri os olhos, me vi cercada pelos rostos dos paramédicos, suas expressões uma mistura de descrença e admiração. Era como se eles não conseguissem entender o que tinha acabado de acontecer. Um deles, com a voz trêmula de emoção, disse: "Alívio, ela está de volta. Nós a recuperamos." Eu não conseguia me mover ou falar, mas, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão avassaladora pelo que eu tinha acabado de vivenciar, pelo amor e graça que me foram mostrados. Eu queria contar tudo a eles, a luz vívida, a música, a mensagem, mas as palavras não saíam. Em vez disso, agarrei a mão de um dos paramédicos o mais forte que pude, tentando comunicar naquele único gesto que as palavras não conseguiam expressar. Os dias que se seguiram foram um borrão, um turbilhão de emoções e recuperação física. Minha cura foi nada menos que milagrosa. Apesar de ter sido atropelado por um carro, a extensão dos meus ferimentos foi muito menos grave do que qualquer um poderia esperar: costelas quebradas, hematomas, uma concussão, mas sem sangramento interno, sem ossos estilhaçados, sem danos à coluna. Os médicos ficaram perplexos, chamando minha sobrevivência e rápida cura de incríveis, até mesmo inexplicáveis. Mas, no fundo, eu sabia a verdade do que tinha acontecido e sabia que tinha um propósito que não podia ignorar. Deitado naquela cama de hospital durante aqueles primeiros dias, eu repassava a cada momento em minha mente o som da voz do meu pai, a presença avassaladora de Jesus, as visões dos eventos que viriam. Cada cena, cada palavra, ficava mais profundamente gravada em meu coração, me enchendo de uma clareza que eu não podia ignorar. E isso não era só para mim. Era uma mensagem para o mundo, uma que eu tinha que compartilhar, não importa o quão inacreditável parecesse. A transição de volta à vida normal foi tudo, menos normal. Fisicamente, eu estava me curando rapidamente, mas emocionalmente e espiritualmente, eu estava lutando com o peso do que tinha testemunhado. Como eu poderia explicar algo tão profundamente sobrenatural para pessoas que talvez não entendessem? Meu primeiro passo foi compartilhar com as pessoas mais próximas de mim, minha família, meus amigos mais próximos. Alguns ouviram com os olhos arregalados, seus rostos cheios de admiração enquanto eu contava as visões, as palavras de Jesus e o amor avassalador que eu havia sentido. Outros, no entanto, encararam minha história com ceticismo silencioso, sem saber se o que eu estava dizendo era real ou apenas o produto de um trauma e uma imaginação vívida. Mas eu me lembrei do que Jesus havia me dito: alguns duvidariam, alguns zombariam, mas aqueles com ouvidos para ouvir entenderiam e se preparariam. O verdadeiro desafio, no entanto, não era apenas compartilhar a experiência. Era viver com ela. Como eu poderia retornar às rotinas comuns da vida sabendo o que eu agora sabia? Todas as manhãs, ao acordar com as memórias frescas em minha mente, eu me perguntava: o que posso fazer hoje para compartilhar esta mensagem? Comecei a fazer um diário, anotando cada detalhe da experiência, querendo capturar cada palavra, cada imagem, cada sensação. Orei como nunca antes, não apenas por mim, mas pelas pessoas que eu deveria alcançar. Pedi a Deus força para falar quando fosse a hora certa, sabedoria para ser seu instrumento, coragem para compartilhar sua mensagem com um mundo que precisava desesperadamente ouvi-la. À medida que os dias se transformavam em semanas, as oportunidades começaram a se desdobrar de maneiras inesperadas. Conversas que eu nunca teria iniciado pareciam surgir naturalmente. Pessoas, amigos, estranhos, conhecidos, começaram a se abrir para mim, compartilhando suas lutas, suas dúvidas e seus medos.
Naqueles momentos, encontrei coragem para compartilhar pequenos pedaços da minha história, sempre atento às palavras de Jesus: a mensagem não é sua para carregar sozinho. Meu espírito o guiará e lhe dará as palavras quando chegar a hora. As reações à minha história foram variadas, como esperado. Alguns ouviram com o coração aberto, enquanto outros estavam céticos, questionando tudo que eu compartilhava. No entanto, algo lindo começou a se desenrolar. Até mesmo aqueles que duvidavam começaram a parar e refletir. Parecia que sementes estavam sendo plantadas, sementes de curiosidade, de fé, e percebi que meu papel não era convencer ninguém. Minha única função era compartilhar o que eu tinha visto e confiar em Deus com o resto. O resultado nunca foi meu para controlar. À medida que minha força física retornava, também retornava a minha determinação de continuar compartilhando a mensagem que me foi dada. Comecei a falar para pequenos grupos na igreja, tendo conversas íntimas, tomando café com amigos e até mesmo compartilhando com meus colegas médicos, que estavam curiosos sobre minha recuperação milagrosa. Cada vez que eu contava minha experiência, sentia uma conexão mais profunda, não apenas com a mensagem que me foi confiada, mas também com as pessoas com quem estava falando. Quanto mais eu compartilhava, mais percebia que não se tratava apenas do evento extraordinário que eu tinha vivido, era sobre as escolhas diárias de viver essa verdade. Mas a jornada não foi sem desafios. Houve dias em que a dúvida surgiu, momentos em que questionei minha própria sanidade. E se eles estivessem certos? E se não fosse real, apenas uma ilusão ou delírio induzido por trauma? Naqueles momentos, eu fechava os olhos e me lembrava da luz, o calor indescritível da presença de Jesus, a paz e o amor que preenchiam cada fibra do meu ser. Isso é real, eu me lembrava. Este é o seu propósito. No entanto, eu não estava imune ao ridículo. Alguns rejeitaram minha experiência imediatamente, atribuindo-a a uma alucinação ou a um delírio de quase morte. Outros questionaram meus motivos, acusando-me de buscar atenção ou tentar fabricar algo sensacional. Esses comentários doeram, mas cada um deles aprofundou minha confiança em Deus. Encontrei força ao lembrar das palavras que Jesus havia me falado: confie na minha força. Com o tempo, comecei a entender algo profundo: minha história não era apenas sobre a experiência extraordinária que tive, era sobre como eu vivia a mensagem todos os dias. Era sobre as escolhas que fiz, a maneira como incentivei outros a voltarem seus corações para Deus, a se concentrarem novamente no que realmente importa e a se prepararem para o que está por vir. Era sobre mostrar aos outros que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Através de tudo isso, aprendi que permanecer firme na fé não significa que você não enfrentará dúvidas ou perseguições. Significa se apegar à verdade inabalável das promessas de Deus. Mesmo nos dias mais difíceis, acordo com um renovado senso de propósito, sabendo que sou parte de algo muito maior do que eu. E toda vez que compartilho minha história, oro para que ela alcance os corações daqueles que precisam ouvi-la, assim como Jesus pretendia. O trabalho não é fácil, e ainda há momentos de medo e incerteza. Mas me apego às palavras que ele me disse: você nunca está sozinho. Estou sempre com você.